Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai estar iniciando um novo conteúdo do nosso segundo livro de gramática, tá bom? É o primeiro capítulo do segundo bimestre, o capítulo 6, que tem como título Direito de Ser Feliz. O texto, a interpretação do texto, a gente vai deixar para estar fazendo quando retornarmos às nossas atividades presenciais, certo? Nesse capítulo aqui, a gente vai trabalhar só a gramática mesmo, os verbos e a locução verbal, tá bom? Mas o que são verbos? Verbos são palavras que indicam estado, ação ou fenômeno da natureza. Exemplo, o herói aciona seu superjato. O verbo aí aciona, né, que está em vermelho, indica o quê? Uma ação. Lembrando que todos esses exemplos que vão ser utilizados no decorrer do conteúdo, eles foram retirados, tá? Fragmentos lá do texto, o texto lá do início do capítulo, tá? Outro, Spiff é um extraordinário explorador interplanetário. O verbo aí indica o quê? Um estado. E nós temos também outro, anoiteceu no planeta Zorg. O verbo anoitecer indica um fenômeno da natureza, certo? Nesse primeiro momento aqui, a gente só vai conhecer um pouco o conceito, né? Só conheceu. Agora, nós vamos aprofundar ainda mais, né, o conteúdo sobre verbo no decorrer dos capítulos. Os capítulos seguintes, a gente vai estudar mesmo verbo mais aprofundado. E a locução verbal? O que seria essa locução verbal? Ela refere-se a dois verbos juntos na mesma frase. Porém, esses dois verbos, ele tem o valor de um. Aí temos aqui o exemplo. O cosmonauta vai seguir viagem. Aí, esse vai seguir, o vai, ele é um verbo e o seguir também, né? O vai é o verbo auxiliar e o seguir é o verbo principal. Eles dois estão ocupando, né, um lugar que poderia ser usado por um único verbo. Eles dois têm o sentido de um único verbo. Que verbo seria? Seguirá. Como ficaria? Ó? O cosmonauta seguirá viagem, entendeu? A palavra dá para continuar com o mesmo sentido, não vai alterar em nada, tá bom? Nas locuções verbais, como eu já falei, há um verbo principal, que é aquele que o sentido prevalece, e um verbo auxiliar, né? Esse auxiliar ele vai acompanhar o verbo principal. Por exemplo, lá no verbo, no exemplo, né, que a gente viu, é o verbo seguir, né? Vamos ver aqui outros exemplos também, no mesmo, seguindo a mesma linha de raciocínio. Vamos identificar o verbo principal, o verbo auxiliar, tá? E qual o verbo, né, que eles dois estão substituindo. Outro exemplo. Dentro de 10 minutos, a sessão irá começar. Temos aí verbo auxiliar irá, verbo, né, principal começar, que eles estão substituindo o verbo começará. Eu posso utilizar tanto irá começar quanto começará, entendeu? Vai estar no mesmo sentido. Outro exemplo, ela havia realizado a sua lição de casa. Havia é o verbo auxiliar e realizado é o verbo principal, que está no lugar de realizar. Outro exemplo, o mapa lhe indicava que o destino estava chegando. Estava aí é o verbo que? Auxiliar e chegando o verbo principal, que estão no lugar do verbo chegava. Mas eu posso usar tanto um quanto o outro nas formas? Pode, as duas formas estão corretas, certo? Agora veremos as formas nominais. Há três formas nominais para os verbos, né? Você já deve ter ouvido falar. Que formas são essas? No infinitivo, que são aqueles verbos terminados em ar, er, ir e or. Por exemplo, o verbo cantar, amar, não termina com ar. Vender, não termina com er. Partir, não termina com ir. Compor, não termina com or. Então, isso aí são verbos que estão no infinitivo. Temos também particípio, que são os verbos terminados em ado, ada, ido e ida. Por exemplo, a palavra realizado, né, seguido, são verbos do particípio. Eles podem também ser, né, ser seguidos por o S ou não, tanto faz. E temos no gerúndio, que são formados pela terminação NDO,
chegando, realizando, começando, ok? Agora, observe as terminações dos verbos principais das páginas anteriores. Vocês viram que aqueles verbos, né, que a gente utilizou nos exemplos, eles terminam com o IR, com AR, com DO, NDO, não perceberam? Então, isso acontece por quê? Porque esses verbos principais dessas locuções verbais aparecem em suas formas nominais, que é uma dessas formas que a gente acabou de falar. Particípio, gerúndio ou infinitivo, ok? Essas formas são chamadas de formas nominais porque elas desempenham tanto função de verbo como função de nome. Quando eu me refiro a nome, eu estou me referindo àquelas palavrinhas das classes gramaticais, que são substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? Aí vamos ver aqui o primeiro exemplo. O primeiro que a gente vai ver nessa primeira parte são os verbos no infinitivo. Esses verbos apresentam a sua forma original. É o nome do verbo e expressa a ideia transmitida por ele. Dessa forma, os verbos possuem as seguintes terminações: AR, ER, IR e OR, certo? Brincar é bom. Estudar é importante. Eu posso analisar que eu tenho dois verbos aí. Eu tenho brincar e o é, no primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu tenho estudar e é. Eu poderia dizer que eu tenho uma locução verbal, já que eu tenho dois verbos? Sim ou não? Não. Aqui eu não tenho uma locução verbal, tá? Nem sempre dois verbos juntos vai indicar uma locução verbal. Por quê? Lembrando que a gente está estudando verbos no infinitivo. Vamos aprender as regras do infinitivo, tá? Eles não formam uma locução verbal, por quê? O verbo é, que indica estado, está relacionando uma informação dos verbos brincar e estudar, né? Que estão no infinitivo. E voltando aqui, se você pegar o verbo brincar e o é, e você tentar substituí-los por um único verbo, por exemplo, brincadeira. Brincadeira bom. Tem algum sentido a frase? Não, você já percebe que não tem sentido. Estudar. Estudar importante. Não fica incoerente a frase, fica sem sentido? Porque lá na locução verbal diz, a locução verbal são dois verbos juntos ocupando o lugar de um. Então, se eu pegar aquele um e substituir, a frase vai continuar com o mesmo sentido. Já aqui não continua, entendeu? Se eu pegar outro verbo, pegar um desses verbos aqui, deixar só eles com o restante da frase, não vai ter sentido algum. Então, aí é um ponto muito importante para mim estar observando. Outra regra interessante também é que ele diz que quando um verbo no infinitivo, né, ocupa um lugar que pode ser de um substantivo, né, aí a gente não tem a locução verbal. É outra regrinha interessante, certo? Porque a gente vai ter aí um verbo com o valor de um substantivo. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, pessoal, voltando, diz brincar é bom. Brincar é um verbo. Só que eu poderia, no lugar do verbo brincar, eu poderia usar um substantivo. Eu poderia usar chocolate é bom, entendeu? Então, se esse verbo com a terminação AR, ele está no infinitivo, eu puder substituí-lo por um substantivo, aí eu não vou ter uma locução verbal. Aqui é outro pontozinho muito importante para vocês estarem observando também. Estudar é importante. Aí se eu coloco amigo é importante, eu troquei o verbo estudar pelo substantivo amigo, entendeu? Então, se eu posso trocar um desses verbos no infinitivo por um substantivo e a frase continuar com o sentido, então aí eu não vou ter uma locução verbal, tá? Eu terei um verbo com sentido de substantivo. Essa é uma das regras principais para vocês analisarem e conseguir identificar locução verbal ou não. E a outra regra é aquela que eu estou falando para vocês. Se eu tirar um desses verbos aí, por brincar, e tirar o é, né? E eu for colocar brincadeira é bom, eu não vou conseguir entender. Então eu percebo que esses dois verbos eles não estão, né, no lugar de um único verbo, né? Então daí eu também percebo que não é uma locução verbal, certo? Então, gente,
vocês vão fazer o quê? Vocês vão estar respondendo, né, a atividade da página 12, 13 e 14, as questões 1, 2, 3 e 4. As outras formas nominais a gente vai ver no decorrer de nossas aulas. Por quê? Porque é um assunto mais complexo. Não é difícil, é complexo. Então, ele exige que a gente divida ele mais, né, cuidado, para que não fique nenhuma dúvida e para que vocês consigam assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Qualquer coisa que não estiverem entendendo, vocês vão estar procurando no plantão de dúvidas, tá? Na segunda-feira, que eu estarei respondendo, tá? No PV, certinho? Então, um abraço, tchau, tchau.